tudo bem? Eu sou o Edivan Miranda, sócio administrador da EIG Assessoria Contábil e hoje está aqui comigo para um bate-papo o contador Antônio Fonseca de Castro, onde falaremos sobre a apresentação das contas partidárias relativas ao exercício de 2019. Tudo bem, Antônio? Seja bem-vindo. Tudo bem, Edivan. Primeiramente eu quero agradecer, a esse convite, tá? Não só a você, mas a EIG Assessoria Contábil, por essa confiança em fazer esse debate contábil aos partidos políticos municipais. E queremos dar sequência para esse entendimento, esse bate-papo, tá? Bacana, eu que agradeço aí pela contribuição e disponibilidade. Bom, nós separamos aqui alguns temas, aqui que nós julgamos serem relevantes, né? Alguns desses temas eles costumam causar dúvidas entre os profissionais que atuam na área e também aquelas pessoas envolvidas, né, com as atividades partidárias. Então, ao longo desse debate, nós falaremos aí de alguns pontos importantes, trazendo também algumas novidades aí decorrente das alterações na legislação em 2019, inclusive vamos falar aí de algumas novidades da resolução 23.604 de 2019, que regulamenta a forma de apresentação das contas. Antes de iniciarmos, discutirmos os temas, eu gostaria de lembrar, né, que os partidos políticos, apesar de gozarem de imunidade tributária na Constituição Federal, eles são equiparados às demais pessoas jurídicas no que se refere ao cumprimento das obrigações acessórias. Isso significa que, além de cumprir com as obrigações junto à Justiça Eleitoral, eles também devem estarem atentos, né, às outras normas, né, de outros órgãos aí, Receita Federal, Banco Central do Brasil e outros órgãos. Bom, como primeiro tema, né, eu já trago para esse bate-papo uma novidade, né? Então, por meio da Lei 13.877, que foi aprovada em setembro de 2019, o Congresso Nacional ele alterou a data de apresentação das contas, né, partidárias, que antes era até o dia 30 de abril de cada ano. E então eu gostaria, Antônio, que você comentasse do seu ponto de vista, o que isso traz de benefício, essa mudança aí, esse prazo alargado aí para apresentar essas contas. Bom, esse prazo que foi alterado de entrega de prestação de conta vai ajudar muito em relação ao fechamento contábil dos partidos políticos, né? Vamos dizer, não é um bicho de sete cabeças fazer uma parte contábil de um partido político, mas isso ajuda bastante em relação a outros documentos fiscais que devemos entregar. Não só a prestação de conta, mas temos um compromisso, uma obrigação de entregar alguns documentos fiscais à Receita Federal, tudo isso, e esse alargamento vai ajudar bastante aos partidos a entregar, a ficar quites com esses problemas. Bacana. Adicionando aí mais algumas informações nas explicações do Antônio, havia um conflito aí, né, entre as normas da Receita Federal e a Justiça Eleitoral. Por quê? Entre os documentos que o partido deve juntar no processo da apresentação das contas, é exigido o recibo de entrega da ECD, que é a Escrituração Contábil Digital. Só que a instrução normativa da Receita Federal, ela diz que determina que a ECD ela deve ser apresentada até 31 de maio de cada ano, né? Só que esse prazo, que antes era 30 de abril, era conflitante. Por quê? Na virada do ano, né, os profissionais ali, especialmente aí o contador, ele tinha pouquíssimo tempo, né, para encerrar ali o balanço, correndo, né, muitas das vezes sem fazer uma análise de qualidade, justamente para entregar ali a ECD, para juntar o processo da prestação de contas. Então, ao meu ver, realmente esse alargamento aí no prazo ajudou bastante, né? Inclusive, né, esse ano vai ser pela primeira vez aplicada essa data, um ano complicado, né? Como todos estamos aí acompanhando, né? Um primeiro semestre difícil que muita coisa foi prejudicada
E então no meu ponto de vista também, eu acho que foi uma decisão acertada aí do Congresso Nacional, tá? Um outro ponto que eu trago aqui para o nosso bate-papo, e ele é bastante relevante, uma vez que é o dia a dia dos órgãos partidários, né? É a manutenção ali dos diretórios, é falar sobre as finanças, né? No que se refere ali às doações, né? A movimentação das contas, para as despesas que são pagas. Então, vou aqui juntamente com o Antônio tentar esclarecer esses cuidados, né? Quais os principais cuidados que tanto aquelas pessoas responsáveis por conduzir essas finanças e também, né, aquele profissional, o contador, né, diretamente, que é responsável por registrar essas movimentações financeiras, tanto no SPCA, né, Sistema de Justiça Eleitoral, ou em sua contabilidade. E, Antônio, pela sua experiência, né, você trabalha há muitos anos mexendo inclusive com essa parte financeira, o que você tem aí a dizer, né, sobre esses cuidados aí? Ok. Oi, Edivan, até peço licença, porque nós comentamos que o partidos ele tem que entregar a ECD, tá? Mas no decorrer do bate-papo a gente vai explicar. Nem todos vão entregar a ECD. Perfeito. Tá bom? É isso mesmo. E a respeito de doações financeiras, a situação financeira do partido, né? Todo partido ele pode receber recursos financeiros, ele pode receber doações, tá? Sem problema nenhum. Mas existe devido cuidado para que o partido possa receber isso. Vamos dizer assim, ele pode receber transferência de recurso em relação ao fundo partidário? Pode, com certeza. Se o partido ele estiver regular com as prestações de conta perante o Tribunal de Contas. Se tiver e receber esse recurso, ele tem que ter uma conta específica para o fundo partidário, tá? Recursos, outros recursos, como a gente falamos. Ele pode receber? Pode. Ele pode receber doações de pessoas físicas, normal. É claro que existe, vamos ver, existe regras para receber esse tipo de recurso de pessoa física. Tem que ser 10% em relação ao declarado da pessoa física do exercício anterior, né? A pessoa tem que comprovar um rendimento, um trabalho que tem essa situação financeira para fazer esse tipo de doação, tá? E sem problema nenhum, pode receber. Através de como? Cheque nominal ao partido ou transferência identificada na conta do partido, outros recursos, tá? O partido, ele tem uma situação assim muito a tomar cuidado. Se o partido recebe fundo partidário, ele tem que ter uma conta específica ao núcleo das mulheres. O que é essa conta? Como esse recurso vai chegar até essa conta? Se o partido recebe recursos do fundo partidário, ele tem a obrigação de pelo menos 5% fazer a transferência dessa conta do fundo partidário para a conta do núcleo das mulheres. Esse recurso vai ser uma despesa específica à candidata mulher, específica à mulher, tá? Isso é lei? É lei, é obrigado a fazer, tá? Não pode esquecer jamais de deixar de fazer isso, pelo menos 5%. O partido, ele tem a obrigatoriedade de abrir uma conta de doação para a campanha. Essa conta, ela não pode ser encerrada. O que é essa conta? Se por acaso ela receber algum recurso financeiro para a campanha eleitoral, ela vai ter que transitar nessa conta, tá? Dentro daqueles parâmetros. Tem que ser tudo identificado, através de cheque nominal, transferência identificada, tudo isso. Essa conta, ela não pode ser encerrada. Tá? O partido pode ser que não tenha nenhuma outra conta, fundo partidário, outros recursos, não tem nada, mas essa conta, ela tem que existir, tá? Eu gostaria que o Edivan desse sequência em relação a isso também, que é um assunto muito grande em relação a doações financeiras. Bacana. Complementando aí as explicações do Antônio,
realmente requer esses cuidados aí na movimentação, né, dos órgãos partidários. E essa conta, né, como ele bem disse, doações para a campanha, ela não pode mais ser encerrada, né? Essa conta, existe um prazo agora que ela tem que ser aberta até o dia 15 de agosto do ano, no caso, nesse ano, dia 15 de agosto. Era para ter sido aberta todos os diretórios, né, em 2018, nas eleições gerais, mas aqueles que ainda não abriram essa conta, então devem fazê-lo esse ano. Tá? Também com relação à movimentação nas contas, né? Então o Antônio já conseguiu explicar alguns pontos aí importantes, né? E então quero enfatizar também a questão dos tipos de recursos, né, que os diretórios costumam receber. Então precisa ter cuidado, né, principalmente com doações de fonte vedada, né? Lembrando que fonte vedada são pessoas jurídicas, doação de origem estrangeira, doação de pessoa física que ali tem a permissão, né, do poder público para atuar. Então esse tipo de doação não é permitido. As doações também de pessoa física, né, tem que tomar cuidado com o CPF, tem que consultar, não pode estar irregular na Receita Federal. Então não pode, o partido político não pode se beneficiar desse tipo de doação. Inclusive, o que é a resolução 23.604, que foi aprovada em dezembro de 2019, diz que esse tipo de doação de origem não identificada, ela deve ser recolhida através de GRU até o último dia do mês seguinte. Não pode ser utilizada e nem devolvida, doação não identificada, porque se não é identificada, você não teria como devolver para o doador. As doações de fonte vedada, né, essas sim, podem ser devolvidas, né, na mesma conta. A gente recomenda, né, Antônio, que essas devoluções que eventualmente possam acontecer, assim, tudo tem que ser transferência eletrônica, né? Então, você devolver na mesma conta de onde veio o dinheiro. Exatamente. Então, um ponto importante também, e aí é uma novidade que apareceu na resolução, é o valor, é o limite, né, que hoje os diretórios podem receber na sua conta, né, sem ser por transferência eletrônica. Embora particularmente, eu recomendo que o ideal é ser tudo transferência. Né? Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, a intenção dela é rastrear de onde está vindo a origem do dinheiro. Mas a resolução ela diz assim que valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10 obrigatoriamente precisam ser por transferência eletrônica. Então não pode mais ser por depósito bancário. Exatamente. Tá? Então os partidos precisam tomar cuidados porque esse tipo de doação pode causar sérios problemas, né, no julgamento das contas. Então, por exemplo, se o partido se beneficia de uma fonte vedada, ele pode ter ali aquele que recebe, né, cotas do fundo partidário pode ficar um ano suspenso ali sem poder receber. Então, é uma situação que realmente requer muito cuidado. Quer complementar alguma coisa, Antônio? Sim, eu queria complementar sim. Nós falamos assim de doações, as doações que não podem ser feita para o partido, tudo isso, mas vamos lembrar, todo tipo de doação que o partido receber, ele tem um prazo para emitir esse recibo. Perfeito. Né? Até 5 dias, tá? Tanto uma doação financeira como doação estimada, tá? Ele tem um prazo de 5 dias para emitir esse recibo, porque esse recibo ele vai ser emitido no programa específico, o SPCA, que é um programa financeiro que, no dia a dia, o partido tem que trabalhar com ele. Trabalhar, lançar toda a movimentação financeira. Ele tem 5 dias, o prazo máximo para emitir esse recibo. A devolução, aquela devolução recebida, como, por exemplo, como pessoa jurídica que não pode receber, ele também tem um prazo para ser devolvido. Ele está identificado com o CNPJ, né? Ele tem um prazo até o último dia do mês seguinte. Se não for feito nesse prazo, tem que ser feita uma GRU e devolver para o Tesouro, né? Tesouro Nacional. Outra, eu queria até enfatizar alguma coisa. Tem muitos partidos municipais que costumam fazer contribuições para estaduais, normal, sem problema nenhum.
A municipal vai lá, faz a transferência, identifica o CNPJ, manda para a estadual contabiliza com o CNPJ da municipal, sem problema nenhum. Mas na hora, a municipal não registra isso na sua contabilidade. Há uma diferença de informações, né? Isso pode acarretar um problema muito sério para a municipal, tá? Por quê? A estadual identificou o CNPJ da municipal, mas a municipal não contabilizou. Ele simplesmente fez uma transferência, sei lá, com outras coisas, um depósito e com o CNPJ. Isso pode acarretar um problema seríssimo. Por favor, Perfeito, porque realmente essa questão aí é séria, porque a Justiça Eleitoral ela tem esse controle, né? Então ela sabe como ela administra todas as prestações de conta, né? Tanto em todas as esferas, nacional, estadual e municipal. Então o próprio sistema deles é possível fazer esse cruzamento. Então, se um partido, no exemplo, né, que o Antônio deu, estadual, ele informa ali que recebeu uma doação, está identificado ali no seu extrato bancário, que é uma agremiação municipal, e na prestação dessa agremiação municipal não tem ali essa saída, essa doação efetuada, então pode trazer realmente grandes problemas aí no julgamento das contas. Bom, eu acho que esse tema nós conseguimos falar aí, abordar os principais pontos, né, os riscos e cuidados. Vamos avançar para o próximo tema. O próximo tema também é uma novidade, né? Vamos falar aqui do novo plano de contas que a Justiça Eleitoral, por meio da portaria 926 de 2018, ela editou um novo plano de contas, né, para que os partidos políticos possam, né, registrar ali a sua movimentação, né, as suas doações e suas despesas. E, bom, Antônio, no meu modo de ver, foi interessante, até porque analisando bem a estrutura do plano de contas, ele surgiu bem no momento que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, o FEFIC, ele surgiu em 2018, então, ou seja, em 2019 para frente, já existe uma estrutura contemplando esse novo recurso. É verdade. Esse novo plano de conta estabelecido pelo TSE, em relação aos partidos políticos, né? O profissional, geralmente, vamos dizer assim, o partido municipal, ele tem movimentações financeiras, né? Ele tem vários recursos que recebe, né? Ele não vai só alimentar o SPCA, tá? O SPCA é um programa mais financeiro, onde vai ser demonstrado para que todo mundo veja a situação do partido. Mas a partir do momento que o partido ele tem grandes movimentações financeiras, ou tem movimentações financeiras, ele é obrigado a ter uma contabilização além disso. Mas só que o profissional ele tem que seguir o plano de conta. Perfeito. Aquele plano de conta, onde tem as contas separadas, fundo partidário, outros recursos, FEFEC, tudo isso, tá? É esse plano de conta que está alinhado ao profissional contábil, tá bom? Por favor, Edivan. Bacana. Bom, um outro assunto que nós separamos aqui é com relação aos registros contábeis, né? Tanto no sistema ali da contabilidade utilizado pelo partido, como concomitante, né, com os registros no SPCA. Então, falando sobre esse ponto, precisa tomar cuidado, né, com os critérios de registro, né, dessa movimentação. Verdade. Porque um dos pontos a serem observados é que, assim, durante o ano, né, alguns diretórios, né, enfim, costumavam, né, já vi casos que deixava para fazer esse registro somente no final do ano, né? Então passava ali janeiro, fevereiro, março, só ali em dezembro que ia fazer ali todos os registros. Mas assim, até por conta do sistema da Justiça Eleitoral, então a partir desse ano, né, e isso já deveria estar acontecendo desde 2019, enfim, mas assim, a gente recomenda que esses registros sejam feitos mensalmente. Então, tem que ter um alinhamento ali entre os responsáveis pela documentação do diretório e o profissional ali da contabilidade que fará os registros, né? Então, mensalmente registra ali a movimentação na contabilidade e registra também no SPCA.
tomando cuidado que esses registros devem obedecer às normas contábeis, né? E vamos falar ali do regime contábil de competência. O que isso significa? Se o partido ele contrata uma despesa, né, um exemplo, né, exemplificando, uma determinada despesa ali no mês de janeiro de 2020, então, embora essa despesa vá ser paga ali só nos meses seguintes, essa despesa precisa ser registrada ali em janeiro de 2020, né? No exemplo que eu estou passando, lógico, com um documento fiscal, um documento idôneo, né? Exatamente. Uma nota fiscal. Então, precisa tomar esse cuidado e ficar atento com isso. É verdade. A gente falou muito em relação à receita, mas as despesas também, né? Ela tem que ser tomado muito cuidado em relação a isso. Eu vou citar até como exemplo, aqui na EIG Assessoria Contábil, eu achei muito interessante que eles têm um acompanhamento de emissão de documentos fiscais por CNPJ, né? Legal. É um acompanhamento tanto na esfera estadual como municipal, né? Por quê? Isso é muito interessante. É interessante porque muitos documentos fiscais podem ser emitidos durante o exercício e não contabilizado, né? E com certeza o Tribunal de Contas vai perceber essa falta desse lançamento desse documento fiscal e vai notificar o partido, tá? Esses documentos fiscal, ele tem que ser rigorosamente lançado e rigorosamente a sua composição, a sua documentação, a nota fiscal, recibo, ou comprovante de transferência de pagamento, ou cheque nominal à empresa, tudo isso tem que estar de acordo para o Tribunal de Contas. Legal. E aí também aproveito para trazer também uma novidade também, né? Que a Justiça Eleitoral, ela disponibilizou um novo sistema, que é o Divulga SPCA. Já existia aí o Divulga Cand, né? Que era aquele sistema que é utilizado nas eleições. Então agora, ali cumprindo o seu papel aí de dar transparência, né, à sociedade, a Justiça Eleitoral ela criou agora o Divulga SPCA. Isso significa que em tempo real, todo movimento que é registrado ali no SPCA e na contabilidade, essa informação ela já é automaticamente disponibilizada ali nesse sistema. Isso quer dizer que qualquer cidadão ele pode muito bem acessar ali, até mesmo de um celular, um smartphone, ele vai ter acesso a todas essas informações. Então é importante, né, que ao registrar essas movimentações, ali o profissional ele precisa estar atento, né? Porque ele de repente pode fazer um registro ali incorreto, né? Então essa informação já vai ali ser disponibilizada e aí depois, embora possa ser alterado depois, mas é bom realmente evitar. Eu tenho acompanhado também assim as notícias, né, divulgadas ali pela Justiça Eleitoral, que no momento aí no futuro próximo a ideia é que nesse novo sistema Divulga SPCA, a documentação já seja inserida ali também. Então hoje ainda isso não acontece, ali só tem informações, mas no futuro próximo aí, então qualquer pessoa vai ter acesso ali imediatamente a toda a documentação que serve ali, né, como suporte para os registros do órgão partidário. É verdade. Qualquer pessoa pode fazer a consulta, tanto na esfera municipal, estadual ou nacional, ver a situação financeira do partido, a movimentação financeira, a movimentação das despesas, né? Por isso que seria interessante fazer essa contabilização dia a dia, deixar tudo organizado, né? Por quê? Chega uma pessoa que pode fazer uma consulta, ou até o outro partido, sei lá, fazer uma consulta, você, nossa, não teve movimentação nenhuma. Chega no final do ano do exercício, a movimentação foi estupenda, né? Verdade. Então, é tudo registrado, qualquer um. Então, o SPCA, ele está lá para fazer a contabilização financeira do dia a dia do partido, tá? Qualquer um pode enxergar, eu acho que está no arquivo desde 2017, parece, né? Pode consultar o SPCA, as prestações de conta. 2017, 2018, 2019 e assim por diante, 2020. Vai estar registrado lá. Então,
o profissional tem que tomar cuidado em relação a isso. Não só a contabilização, caso tenha movimentação financeira, deixar entre aspas, movimentação financeira, tudo tem que ser registrado lá, tá bom? Perfeito. Bom, avançando aqui em nossos temas, vamos abordar aqui agora as obrigações acessórias, né? Então, como eu falei no início, além de cumprir normas aí da Justiça Eleitoral, os órgãos partidários, eles têm aí uma série de obrigações acessórias a serem cumpridas, né? E aí eu quero falar primeiramente sobre a DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Essa declaração, ela é para informar ali, embora o diretório, ele, vamos dizer assim, ele é imune ao imposto de renda, mas ele tem alguns tributos que ele deve informar, né? Então, ele tem a questão do imposto de renda, que é retido dos funcionários, né? PIS, ele paga ali o PIS sobre folha de pagamento, então essas informações devem ir na DCTF. Antônio, você quer complementar? Tenho. Vamos falar assim, nós temos duas assim, etapas, né? Tem o partido que tem a movimentação financeira e tem um partido que não tem movimentação nenhuma, tá? O partido que tem a movimentação financeira, caso tenha alguns funcionários, paga funcionário, tudo isso, é claro que ele vai ter que apresentar a DCTF, tudo isso bonitinho, né? Se o partido que não tem a movimentação financeira, mesmo que a lei fala que não precisa mais apresentar a DCTF, eu até tenho dúvida em relação a isso. Eu acho que deveria apresentar uma zerada em janeiro, tá? Zerada, sem movimento, e não apresentar mais, tá? Porque eu acho que a lei fala que quem não tem movimentação financeira não precisa mais apresentar, né? Mas seria interessante fazer em janeiro, apresentar a zerada e sem problema nenhum. Isso já aconteceu, eu já fiz alguma pesquisa em relação a algum partido que deixou de apresentar a DCTF e não tinha movimentação financeira, tá? A Receita está cobrando essa declaração, né? Então seria interessante fazer e entregar mesmo zerada, sem movimentação, para ficar kit, tá? Agora, se o partido tem a movimentação financeira, tudo isso, ele tem que obrigatoriamente entregar, sem problema nenhum, tá? Legal, tá bom. Adicionando mais informações aí sobre a DCTF ainda, o que você falou, realmente, do meu ponto de vista também, assim, eu concordo dessa questão do partido ter que apresentar a DCTF, ainda que zerada. Por quê? O que aconteceu? Em maio de 2019, foi aprovada uma lei, que é a Lei 13.831, né, no mês de maio, que essa lei, ela, assim, tinha muitos diretórios, principalmente as esferas municipais, que elas estavam com muitas pendências, né? Estava com a anotação cancelada no tribunal e também na Receita Federal estava ali com problema ali de certidão na Receita Federal por omissão de declaração. Então, por meio dessa lei, foi isentado ali uma série de multas, porque, enfim, gera multa, né, a não apresentação da DCTF, e então ali foi retirada essas multas. Mas, assim, na lei diz que realmente fala se não houver movimento financeiro inestimável, né? Só que, assim, a DCTF, ela funciona como uma confissão. Então, alguém precisa avisar a Receita Federal que ele teve ou não teve movimentação. Então, assim, a nossa recomendação, e aí eu concordo com o Antônio, é que seja apresentada a DCTF anualmente em janeiro, né? No mês de janeiro você faz ali a DCTF sem movimento e aí você acompanha. Se no determinado mês, após apresentar a sem movimento, o partido, de repente, ali contratou um funcionário, vai ter imposto de renda, aí ele precisaria voltar a apresentar a DCTF. Para complementar tem alguns partidos, vamos dizer, acho que já aconteceu isso, se não me lembro, já aconteceu. Eles ficaram inaptos, o CNPJ, em 2019, por falta de entrega de declarações de DCTF, né? E muitos partidos ainda estão inaptos, né? Mas eu acho que para atualizar essa questão, porque a lei fala que até 2019, né,
Se o partido comprovar que não teve movimentação financeira através de uma declaração assinada pelo responsável do partido, né, comprovar que não teve movimentação, essas multas elas são canceladas. Quer dizer, o partido tem que fazer a entrega da declaração zerada, vai surgir as multas por falta de entrega, mas ela fazendo as declarações e comprovar que não teve movimentação financeira, entregar na Receita Federal, essas multas vão ser canceladas, tá bom? Legal. Agora vamos falar também de uma outra obrigação acessória. Antes eu quero abordar, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Então isso foi um marco que aconteceu, né, e isso em 2007, né, ali surgiu ali uma grande mudança, né, onde o governo federal ele criou esse Sistema Público de Escrituração Digital. E então assim, a contabilidade que antes era feita em papel, né, tinha enfim todos aqueles livros, né, que eram gerados com muitas páginas, né, e eram levados ali a registro, né, a junta comercial, a cartórios. Então, a partir de 2008, né, surgiu a ECD, que é a Escrituração Contábil Digital. Então, a movimentação contábil dos diretórios, ela passou a ser de forma eletrônica. Então, foi uma mudança muito grande, né? E não só, e aí já em 2015 também surgiu, né, uma outra obrigação. Antes existia aquela obrigação acessória a DIPJ, né? Que era a declaração de informações econômicas, né, e fiscais, tanto das empresas de uma forma geral, como dos partidos, né, também. Então, a partir de 2015, então todas as entidades que tenham um CNPJ, e aí tem algumas exceções, não vamos falar delas agora, nesse momento, mas precisam apresentar essa ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal. A Justiça Eleitoral não exige essa obrigação, né? Mas ela exige a ECD, mas a ECF é obrigatória, então gera multa também para os partidos e precisam ali apresentar. O tribunal ele exige a ECD, porque lá a ECD está registrado os livros, né? O razão, o balanço, o DRE, todos esses demonstrativos contábeis que o tribunal precise. A ECF vai estar substituindo a DIPJ, né? Ela se torna obrigada a partir do momento que, né, não tem jeito. Mas acontece que cabe lembrar, isso são para aqueles partidos que possuem a movimentação financeira, despesa, tudo isso, ela tem que ser feito através do SPED fiscal, tá? Isso vai acarretar multa se o partido tiver movimentação financeira e não fizer? Vai sim, com certeza absoluta vai acarretar multa e alguns problemas, tá bom? Perfeito, realmente, assim, até porque a ECD, né, que é a Escrituração Contábil Digital, o próprio programa da Receita Federal, ele só permite, né, a transmissão se aquela entidade, no caso aí o órgão partidário, tiver lançamento contábil, né? Se tiver um lançamento que seja, teve uma tarifa bancária durante o ano inteiro, precisa fazer a ECD, precisa entregar, porque aí vai ser solicitado, né? A Justiça Eleitoral vai solicitar, então ele precisa apresentar. Uma outra obrigação, e aí fazendo parte, né, desse sistema digital, né, que a intenção do governo é justamente, né, ele ter um sistema único, né, um ambiente único, justamente para poder cruzar informações aí de todas as entidades. Vamos dizer assim que para o fechamento aí do SPED foi criado em 2014 o E-Social. Então eu acredito que muitos já ouviram falar do E-Social. É um sistema, ele é voltado ali para a folha de pagamento, né? Então hoje a folha de pagamento ali gerada em papel. Então a partir desse sistema a folha de pagamento também passa a ser digital, onde ali as entidades, né, os empregadores, eles vão informar ali
todas as movimentações no que se refere ali aos vínculos empregatícios. Então, as admissões, as demissões, né, afastamentos, né, precisam ser informados. E qual foi a ideia do E-Social? Quando ele surgiu, foi feito um cronograma de implementação. E aí foi dividido em vários grupos, né, de entidades. E aí o que nos interessa aqui nesse bate-papo é falar sobre o grupo onde os partidos estão inseridos, né, que é o grupo 3. Né? Então esse grupo 3 é ali onde estão as imunes isentas, né, e partidos políticos estão ali nesse grupo. Então começou ali uma série de implantação, então tem muitas entidades, outras empresas que já estão rodando o E-Social, e os partidos políticos, inclusive eu acredito que muitos nem saibam disso, ele já começou a implantação para os partidos políticos também. Isso começou em janeiro de 2019. Então existe um faseamento. Então no mês de janeiro de 2019, todos os partidos políticos ali estiveram, né, foi obrigado, se alguns pode ser que não fizeram ainda, eu acredito que tenham muitos que não fizeram, eles tinham que cumprir a primeira fase, que é o quê? Mandar ali as informações dele, né, do CNPJ, endereço, tudo da parte da pessoa jurídica. Em abril de 2019, começou uma outra fase, que foi o quê? Os partidos, eles deveriam enviar, e isso eu estou falando para aqueles partidos que tenham funcionários, né, eles teriam que enviar os dados dos vínculos trabalhistas. Né? Então, a partir daí, inclusive, toda admissão, toda demissão, afastamento, necessariamente precisa ser através do E-Social. Não faz mais de outra forma. Até porque foi extinto o CAGED, né? A RAIS não vai ser mais necessário apresentar. Então, os partidos políticos devem estar atentos, até porque esse faseamento ele continua. Então agora no mês de setembro, no próximo aí, estamos chegando, né? No mês de setembro, inclusive a folha de pagamento dos partidos, aqueles que têm folha de pagamento, já vai ter que ser enviada pelo E-Social, né? E aí muito cuidado, né? Por conta das admissões. Aqui eventualmente um diretório que admite um funcionário, ele tem que tomar cuidado. Por quê? E aí eu não estou falando do diretor, eu estou falando no modo geral, as empresas elas costumavam contratar um funcionário, ele ficava uma semana trabalhando e aí só depois que era registrado com data retroativa. Então agora isso não é mais permitido. Não é mais permitido isso aí. Exatamente. Então a documentação, se o funcionário vai começar a trabalhar amanhã, a documentação tem que estar no sistema um dia antes, no mínimo com um dia de antecedência. Então precisa tomar muito cuidado com isso aí. Edivan, eu não vou assim comentar nada, mas eu queria assim fazer uma pergunta para você. Tudo bem. A municipal, o partido municipal que não tem movimentação financeira nenhuma, ela é obrigada a se cadastrar na E-Social, mesmo não tendo? É obrigado, eu vou explicar, é assim, ela é obrigada por quê? Porque o E-Social, ele fala que toda aquela entidade que tem um CNPJ registrado ali na Receita Federal ativo, ela tem que se cadastrar no E-Social. Por quê? Porque ainda que seja um diretório municipal, ele pode admitir. Eventualmente ele pode, por que não, né? Já está Exatamente, cadastrado. Então ele já está cadastrado. Ainda não fala no caso de multa, porque o E-Social ele ainda está sendo implantado, inclusive está passando por uma revisão, né? Porque algumas coisas não foram bem alinhadas, né? Inclusive o E-Social, alguns até comentam que ele vai ser extinto, mas na verdade não. O que vai ser feito vai ser uma simplificação do E-Social. Né? Então, assim, é igual a própria DCTF, né, que a gente estava falando. Mesmo o diretório não tendo movimento, mas a gente recomenda também que ele entregue pelo menos em janeiro. Então, o diretório que ele não tem ali funcionário, por exemplo, pelo menos essa parte cadastral, ele deve enviar sim, porque é um sistema único, não vai ter mais nada fora desse sistema. E aí também, junto com esse conjunto aí do E-Social, surgiu novas obrigações, né? Algumas novas aí, por exemplo, a DCTF Web, né? É uma modalidade nova. Essa declaração ela vai substituir a GFIP, né? Que é a declaração onde era informada ali a Previdência Social e o Fundo de Garantia. Então vai ser substituída aí pela DCTF Web, no caso a Previdência. O FGTS vai ter um outro programa,
que vai ser substituído. Então, surgiu também a EFD-REINF, que é uma obrigação também. Por exemplo, se o partido ele contrata um determinado serviço, um exemplo, serviço de segurança e monitoramento, e ali, por exemplo, tem uma retenção tributária, ele vai ter que também utilizar esse sistema também. Vamos dizer, todas essas mudanças ainda estão sendo implantado, né? Quer dizer, então o profissional contábil ele tem que ficar atento em relação a isso. Mesmo o partido não tendo aquela movimentação financeira, ele tem que estar ligado em todas essas mudanças, né? Que vai ter que enviar todas essas documentações para o fisco, né? Com certeza. Bom, vamos avançando aqui. O próximo tema que nós escolhemos aqui para esse bate-papo é falar ali dos procedimentos e cuidados, né, que os dirigentes partidários, né, as pessoas envolvidas ali e os profissionais, né, que estão ali para encerrar o balanço anual, encerrar ali o balanço, a demonstração de resultados. E eu queria falar aí um pouco, Antônio, você pode iniciar, quais os cuidados que devem ser tomados? Os cuidados, sim, geralmente, por quê? O profissional que está fazendo essa parte, esse fechamento contábil, ele tem que ter a certeza que aquele resultado que ele chegou não vai ter mudanças, né? Porque a partir do momento que ele fez aquele fechamento, o balanço encerrou, ele fez aquela análise, tudo isso, se ele enviou isso para a Receita Federal através do SPED fiscal, ele vai ter uma dor de cabeça se encontrar algum erro, algum esquecimento, algum lançamento, de fazer a mudança. Não vai ser tão simples, tá? No SPCA, se ele encerrou, ele vai ter que reabrir. E a partir do momento que você faz esse tipo de mudança, está registrado, né? Então ele tem que tomar cuidado muito em relação a isso, ao fechamento das contas, né? Conferir, ver a documentação, ver tudo, porque pode ser feito, né? Pode ser feita a mudança, mas é uma dor de cabeça violenta para fazer esse tipo de mudança. Perfeito. E aí, entre esses cuidados também, precisa ficar atento, né, àquelas obrigações que eventualmente tenham sido contratadas, né, geradas no ano que você está, no caso aqui estamos falando de 2019, né? Imagine uma despesa, uma obrigação que foi contraída ali dentro do ano de 2019, dezembro, e aí ela não foi registrada, embora ela vai ser paga em 2020, ou foi paga em 2020. Então precisa ficar atento com isso, inclusive fazer uma busca, né, em todos os órgãos aí para identificar todas as notas fiscais que foram geradas naquele CNPJ. Por quê? Se o diretório ele não informa isso na prestação de contas, né? Tem uma despesa aqui que foi contratada, mas ela foi paga no ano seguinte, eu não vou informar. A Justiça Eleitoral, através de convênios, né, com esses órgãos, Secretaria da Fazenda, prefeituras, eles mandam essas informações ali para a Justiça Eleitoral. Então o que vai acontecer? Eles vão cruzar essas informações, eles vão identificar que tem documento fiscal, inclusive tomar cuidado com documentos cancelados, porque às vezes é cancelada uma nota fiscal eletrônica e não é substituído na contabilização. Então, na diligência ali do órgão julgador, que analisa, no caso, as contas, vai ter uma série de problemas, né? E vai pedir para explicar, e em alguns casos, né, pode levar aí a erros, problemas graves, né? De devolução de dinheiro, desaprovação de contas, né? Então o órgão partidário precisa ficar muito atento com isso. Outra coisa também que precisa tomar cuidado, Antônio, na segregação, né, dos recursos ali no fechamento do balanço. Então o partido ele tem que apresentar ali a demonstração da mutação, né, do patrimônio. Isso. E ele precisa tomar cuidado, porque a gente tem observado em algumas diligências aí que quem está analisando as contas está questionando, né? Por quê? Porque precisa separar. Então ali na demonstração precisa o que é fundo partidário, né? O que é outros recursos, eventualmente o FEF. O FEF não vai ter porque ele vai ser devolvido, né? Então, ele vai ser devolvido, ele então, não tem. O que fica ali no patrimônio acaba sendo outros recursos ou fundo partidário. Desculpa. Aqui geralmente quando o profissional está fechando o balanço, tudo isso,
ele esquece, às vezes, se sai lá no patrimônio lá, né? Superávit, déficit, tudo isso, tudo misturado, fundo partidário, outros recursos. Exato. Mas essa separação, ela é obrigatória a ter. Ela é obrigatória a ter. Né? É obrigatória. E uma das coisas que o Edivan falou também são aquelas obrigações, né? As obrigações que muitos profissionais esquecem de lançar, de provisionar isso no final do ano do exercício, né? E chega no outro exercício, paga sem problemas o lançamento, mas ela tem que ser provisionada no exercício anterior. Tá? Tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? E os partidos que têm grandes movimentações, é claro que tem contratos de prestação de serviço, contadores, advogado, tudo isso. Então tem uma provisão de um exercício anterior para o outro. Isso tem que tomar um cuidado violento, tá? Em relação a isso. Perfeito. Um outro ponto também, ainda falando aí do fechamento do balanço anual, é um demonstrativo aí que a Justiça Eleitoral também ela exige, junto com a documentação, que é a demonstração dos fluxos de caixa. Então existe uma norma do Conselho Federal de Contabilidade, né, que ela regulamenta como que esse demonstrativo deve ser elaborado. Ali o partido vai demonstrar ali as origens e aplicações do caixa, né? Então, onde que esse caixa, né, essas doações, no caso, elas foram arrecadadas, onde que elas foram aplicadas, né? Então, seriam as origens e as aplicações de recursos. Antigamente tinha aquela doar, né? Doar. Mas hoje é utilizado o fluxo de caixa. Então, no mínimo, esse fluxo de caixa, ele tem que ser, né, dividido, ele tem que ser composto, né, melhor dizendo, né, pelas atividades operacionais, atividades de financiamento e atividades de investimentos. E lembrando que esse fluxo de caixa ele é a variação, né, de dois balanços, né? Então, se eu estou fechando o fluxo de caixa do ano de 2019 agora, então eu vou trabalhar ali com o saldo do balanço que encerrou em 2018 e o saldo e a variação entre o saldo que encerrou em 2019. Então, ali eu vou fazer ali a movimentação do fluxo de caixa e apresentar à Justiça Eleitoral. Tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Porque muitas pessoas, muitos profissionais, eles têm dificuldade de fazer esse demonstrativo. Você falou uma coisa certa. Há variações entre dois exercícios, tá? Que vai ser lançado lá para chegar ao saldo final, tá? Tem que tomar cuidado em relação à montagem do fluxo de caixa, tá bom? Perfeito. Bom, vamos falar agora de um ponto que é, vamos dizer, o ponto central, né? Nós abordamos alguns temas importantes que antecedem a apresentação das contas. Vamos falar agora da apresentação das contas partidárias, né? Vamos falar ali o que é recomendável, os agentes responsáveis. Antônio. Então, o sistema de entrega de prestação de contas mudou. Agora é tudo feito pelo PJE. Não tem nada de protocolar mais em cartório, no TRE, no TSE, não tem mais nada disso. Entrou em vigor agora esse ano, de 2020, as municipais, que elas são obrigadas de entregar a prestação de conta através do PJE, através de um jurídico, tá? Um jurídico que vai acompanhar toda essa movimentação jurídica da prestação de conta. Claro, o contador vai montar toda a prestação de conta, ele vai escanear todos esses documentos. Se por acaso teve documentos com gasto com fundo partidário, isso é obrigado a mandar logo de cara, logo na primeira. Os relatórios do SPCA, a partir do momento que bateu com a contabilização, encerrou, vai ser gerado todo o relatório do SPCA, vai ser assinado pelo presidente, pelo tesoureiro, pelo advogado e pelo contador responsável. Vai ser assinado, vai ser escaneado, juntamente com a documentação gasto com fundo partidário, as procurações, todos os extratos de movimentação financeira das contas do partido, vai ser tudo anexado, mas o comprovante do CRC, do profissional contábil, que vai ser anexado também, juntamente com contratos e outros documentos, vai ser tudo escaneado, montado um arquivo, vai ser passado para o jurídico, a pessoa representante do partido jurídico, ele vai montar uma petição, vai anexar toda essa documentação, ele vai entrar no site do TRE São Paulo, acesse o PJE, lá vai ter, se for municipal, municipal, se for estadual, estadual, se for nacional, nacional.
vai montar uma petição, vai preencher todos os dados de representação jurídica, anexar todos os documentos lá e enviar. A partir do envio vai sair um número de processo da prestação de conta e praticamente é só acompanhar essa prestação de conta. Porém, o PJE também, qualquer um pode enxergar a documentação anexada lá, pode fazer uma consulta pública. Então, tudo que for anexado, ele vai ser visto por quem quiser ver, tá? É esse o procedimento. Legal. Inclusive, essa questão do PJE aí, que o Antônio bem mencionou, uma vez encerrado ali o SPCA, ele vai automaticamente ser autuado no PJE, né, a prestação de conta. Então, ou seja, as informações elas serão enviadas automaticamente ao PJE. O que nós temos visto e conversado também com outros profissionais é que assim, a numeração do processo, né, no assim, quando encerra o SPCA, o número do processo ainda não vai ser gerado. Não. Né? Então, ele vai ser gerado quando for juntada a documentação, não é isso, Antônio? Isso. Quando for juntada a documentação, vai ser gerado o número de protocolo, né? Por quê? Porque na resolução, ela fala dessa forma, né? Que vai ser gerado, vai ser autuado automaticamente. Assim, o SPCA, não vou falar aqui do SPCE, porque o SPCE é das eleições, mas pelo menos na resolução do SPCE fala que lá mesmo já vai ser gerado o número do processo. Então, só esclarecendo, no SPCA vai ser autuado automaticamente, vai gerar o número do recibo de entrega, do protocolo de entrega, e aí quando for juntada a documentação, aí sim vai ser gerado o número do processo. Do processo, exatamente. E não esquecer também, porque a gente está falando aquele partido que tem a movimentação. Mas o partido que não tem a movimentação financeira, ele vai gerar no SPCA uma declaração de ausência de movimentação. Aí você fala assim, só isso? Encerrou? Mentira, nada. Você vai ter que fazer o mesmo projeto com PJE, tá? Enviar essa declaração, mais as procurações do jurídico representado, né? E os extratos alegando que não teve movimentação financeira, ou se não teve conta aberta, não sei. É a mesma coisa, é o mesmo procedimento para quem teve movimentação financeira e para quem não teve. O que acontece? Tem muitos que estão pensando que só fazendo o SPCA já entregou. Não é isso. Tem que se abrir o processo juntando todas as documentações e enviar pelo PJE. Bacana. E lembrando aí que realmente essa declaração de ausência ela é aplicável apenas, né, aos diretórios municipais. Né? Na resolução fala dessa forma. E também ficar atentos, Antônio, eu acho que é algo importante, com o prazo da juntada dessa documentação, porque a resolução fala em 5 dias. Isso significa que, uma vez encerrada a prestação de contas, a documentação ali, como mencionou o Antônio, precisa ser juntada em até 5 dias. Então, cuidado para não perder esse prazo aí e ter problemas. Essa documentação, e aí falando daqueles órgãos, diretórios, no caso, partidário, que tenha movimentação financeira, precisam observar, né, ainda a resolução 23.546 de 2017. Então, ali no artigo 29, ele descreve toda a documentação que deve ser juntada. A nova resolução, só explicando, né, a nova resolução, a 23.604 de 2019, essa resolução é quanto à forma de entrega da prestação. Então, a tramitação processual deve se pautar sobre essa resolução. Só para esclarecer, porque às vezes pode causar também algumas dúvidas, né, e gerar algum conflito. É verdade. Eu não tenho mais nada que complementar, porque em relação à entrega da prestação de conta, né, em relação a esse efeito, esse prazo, a partir do momento que você encerrou no SPCA, esses 5 dias é contado. Então você tem que colher assinaturas de todos os documentos, anexar tudo, entregar para o jurídico e o jurídico fazer a petição e protocolar no PJE. Esse prazo, ele está mencionado dentro de uma resolução do TSE, tá? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Fala assim, mas eu tenho um prazo até o dia 30/6 para entregar. Sério, até o dia 30/6 para entregar.
Mas a partir do momento que você fez o encerramento no SPCA, esse prazo está mencionado lá, 5 dias. Então é bom não perder esse prazo. Bom, Antônio, nós conseguimos aqui discorrer sobre todos os temas, né, que nós escolhemos. Você tem alguma coisa a mais a acrescentar? Na relação, o tema contábil em relação a isso é muito complicado. Isso é apenas um resumo das partes principais, né? Mas o nosso tempo é curto também. Verdade. Tá? Verdade. Bom, eu quero te agradecer, né, por estar participando comigo aqui desse bate-papo. Eu acredito que nós conseguimos aí esclarecer diversos pontos, né, que geram dúvidas. E agradeço mesmo a sua participação. Espero você em outros bate-papos também, né, abordando outros temas, para que possamos aí, de certa forma, orientar, né, passar essa orientação aí às pessoas que são envolvidas nesse meio. Edivan, eu que agradeço em relação a isso, né, esse bate-papo, porque não só eu, você e as pessoas que vão assistir essa gravação, tudo isso, vão aprender também. Mas nós estamos aprendendo em relação ao dia a dia, porque tudo muda, tudo é questionado. E em relação ao bate-papo, nós vamos ter muito ainda, porque a eleição está aí. Né? A eleição está aí e os partidos eles têm que estar zeradinho, né? Zeradinho em relação à eleição, tudo isso, tá bom? Eu que agradeço, Edivan, agradeço muito e espero ter uma oportunidade futura para a gente fazer um outro bate-papo. Gostei muito, tá? Bacana. Bom, estamos chegando ao final, né, desse bate-papo. Esperamos, né, que tenha ficado claro esses pontos, né, e pedimos, né, para que você nos acompanhe aí nas redes sociais, né, porque em breve aí, futuramente estaremos postando outros vídeos, né, promovendo outros bate-papos assim como esse. Muito obrigado. Até lá. Obrigado.